Oi, crianças! Bom dia, quinto ano! Como que vocês estão? Bem, como hoje é o primeiro dia da semana, quero desejar a todos vocês uma ótima semana com muita paz, muita saúde, uma semana repleta de boas notícias e que vocês estejam sempre em união com a família aí de vocês, tá bom? Nossa aula de hoje é de português, é no livro SESI, nas páginas 12, 13, 14 e 15, ok? Antes de pegar o livro SESI, vocês vão ter que pegar o caderno, fazer o cabeçalho. A data de hoje, o nome da professora e a rotina. Rotina é língua portuguesa e hoje é o mito de Prometeu, a história desse tal Prometeu. Prometeu era uma pessoa, tá? Vai ser uma história, a gente vai saber o que é esse Prometeu aí, né? Material SESI, páginas 12, 13, 14 e 15, tá? Deixando isso pronto no caderno, bora pegar o livro. Bora pegar o livro de língua portuguesa, páginas 12, 13, 14 e 15. Leitura do mito de Prometeu. Vamos ler juntos? Em primeiro lugar, crianças, eu gostaria de avisar que a mitologia grega, ela tenta explicar, são mitos, né? Não são histórias reais, tá? São mitos, entendeu? São lendas do início do mundo. Como que surgiu o mundo? Como que surgiu a bondade? Como que surgiu a maldade, a bondade? Como que surgiu tudo que nós observamos hoje no mundo, na humanidade, tá? Então foram criados esses mitos, essas lendas. Vocês sabem que os índios, eles também têm muito isso, né? De fazer lendas, mitos sobre o nascimento do sol, sobre o porquê da chuva, né? Então, assim, e os gregos também tinham esse hábito de criar essas lendas, esses mitos, que eram passados de geração para geração, tá? Então foram inventados, né, esses mitos em determinada ocasião, há muitos e muitos anos atrás, e esses mitos são passados de pai para filho, de avós para netos, e aí vai passando de geração a geração até chegar nos dias de hoje, tá? Mas vocês vão percebendo que esses mitos, eles tentam explicar a origem de muitas coisas, né? Ai, como que surgiu? Por que tem sofrimento hoje no mundo? Por que tem pessoas boas, pessoas más? Tá bom? São às vezes uns mitos assim, né, um pouco fortes, né? Mas se chegou aqui no nosso livro, no nosso conteúdo, essas histórias, é porque ela tem algum tipo, né, de relevância e a gente tem que aprender, tá bom? Bora lá então? Vou começar. Ó. Leia o mito de Prometeu, que explica como surgiram os seres vivos na Terra. Segundo a mitologia grega, né? Como que surgiram os seres vivos na Terra, segundo a mitologia grega. É isso que eu tô falando para vocês. São lendas, são mitos, né? As pessoas sempre tiveram muita curiosidade de saber de onde que surgiu os humanos, de onde que surgiu os animais, de onde que surgiu tudo isso que a gente tem aqui. Então, né? Essas lendas, essas explicações aí, são histórias que as pessoas contam, né? Os gregos contam e se tornou essa mitologia grega, tá bom? Então, segundo a mitologia grega, e como os homens conheceram o fogo que lhes permitiu evoluir e ter poder sobre os outros animais, né? Então, assim, esse mito aqui de Prometeu vai explicar, então, segundo a mitologia grega, tá? Como os homens conheceram o fogo, né, que lhes permitiu evoluir tanto e ter poder sobre os outros animais, porque os animais morrem de medo de fogo, né? Você pode pegar um leão enorme, né, um animal super feroz, se você mostrar um fogo para ele realmente não entende o que é aquilo, ele sai correndo, morrendo de medo. Então, assim que o fogo surgiu, o ser humano, ele teve mais poder, né, sobre os animais. Ele pôde se defender mais dos animais, né?
E é isso que a gente vai aprender hoje. Vamos lá, então. Prometeu. Prometeu e seu irmão Epimeteu eram titãs, membros de uma raça de gigantes. Tá? Então, eles eram titãs. Eram 2 irmãos, membros de uma raça de gigantes. No início dos tempos, os deuses travaram uma grande batalha contra os titãs para decidir quem governaria o universo. Então, está apresentando aí Prometeu e seu irmão Eptemeu, que eram titãs de uma raça de gigante, né? E nesse início aí dos tempos, ou seja, no início da humanidade, né? Eles estão tentando explicar aí como que surgiu a humanidade. Tinha alguns deuses que estavam travando ali uma luta para decidir quem que ia governar o universo. Os deuses venceram e quase todos os titãs foram destruídos. Então, a raça aqui do Prometeu e do seu irmão Epimeteu, que eram titãs, né? A raça deles quase foi destruída, mas eles não. Vamos lá. Os deuses criaram a terra a partir dos corpos dos adversários mortos. Com os ossos dos titãs, fizeram os rochedos e as montanhas. Com o sangue, fizeram o mar, os lagos e os rios. Fizeram as estrelas com os seus olhos, o capim e as árvores com os seus cabelos. Então, vocês estão vendo? Eles estão ali, a mitologia grega, explicando a origem, né, de tudo que a gente tem aqui na natureza, na humanidade, né, no planeta. Como Prometeu e seu irmão tomaram partido dos deuses, foram recompensados com a tarefa de povoar o mundo com seres vivos. Então, o Epitemeu e o Prometeu, eles eram 2 irmãos titãs, mas na batalha eles ficaram do lado dos deuses. Então, os deuses não destruíram eles, tá? Pela terra já rastejavam criaturas pálidas e disformes. Zeus, o rei dos deuses, entregou a Epimeteu uma grande quantidade de dons. Então, vamos prestar atenção aqui. Zeus, que era o maioral, né, o deus dos deuses, entregou a Epimeteu uma grande quantidade de dons, de qualidades, encarregando de distribuí-los entre aquelas criaturas. Prometeu deveria inspecionar o trabalho do irmão, garantindo que cada ser recebesse, de fato, uma dádiva. Então, assim, Zeus, né, que era deus dos deuses, ele entregou pro irmão, né, para um dos irmãos lá, pro Epimeteu, alguns dons, algumas qualidades, e falou assim, distribui entre essas criaturas que estão rastejando aqui, porque na época não tinha esses animais do jeito que eles são hoje. Tinha só algumas criaturas, né? Epimeteu apressou-se em distribuir os dons dos deuses. A algumas criaturas ele deu a capacidade de voar. Quem é? Os pássaros, né? Então ele deu a capacidade, ninguém voava. Era só criaturas que ficavam lá rastejando. Então, a algumas criaturas ele deu a capacidade de voar. A outras, o dom de nadar no mar. Para quem que ele deu? Para os peixes, né? Algumas ganharam garras e dentes afiados. Quem são esses? Né? Leão, tigre, né? A outras foi dada a habilidade de correr, escavar e saltar. Olha só. Algumas criaturas ganharam penas, outras receberam pelos. Algumas ganharam escamas, outras receberam conchas. Também foram dadas dádivas de Epitemeu a juba de leão, as listras das zebras, a tromba do elefante, a cauda do pavão e as manchas do leopardo. Então, assim, ele que distribuiu esses dons, eles falam dons, né? Essas qualidades, né, para os animais. Cada um ficou com uma qualidade. Depois de repartir todos os dons, Epimeteu chamou o irmão Prometeu para ver o trabalho que ele tinha feito. Belo trabalho, disse Prometeu. Mas ao notar 2 criaturas muito frágeis que se rastejavam nuas pelo chão, ele perguntou: e esses 2? São seres humanos. Não tem nada para lhes oferecer? Ora, eu me esqueci dos humanos.
Nunca reparei neles, disse Epimeteu muito confuso. Ora, o que vamos fazer? Distribuir todos os dons de Zeus aos outros animais. E para os seres humanos aí, esses aí, ó, não sobrou nada. Precisamos achar alguma coisa para eles. Caso contrário, se tornarão as criaturas mais baixas e mais miseráveis da terra, disse Prometeu. Bem, já que não sobrou nada, vou ver o que encontro no Monte Olimpo, onde moram os deuses. Então, viram aí, né, crianças, o que aconteceu, né? Os irmãos, né, principalmente o Epimeteu, ele ficou responsável por distribuir. Então, ele deu a capacidade de voar para os pássaros, capacidade de nadar para os peixes, dentes afiados para o leão, para o tigre, para tudo quanto é animal que tem dente afiado e garras, né? Uns correm muito rápido. E aí, no final ali, ele falou, ué, e aqueles dois ali? São seres humanos, a gente quase nem repara neles. Não sobrou nada. O que a gente vai fazer agora? Eu vou lá onde fica, né? Um monte, era um lugar alto mesmo, né? Onde ficam os deuses, para ver se eu consigo resolver essa situação. Pois bem. Próxima página, crianças. Prometeu subiu até o alto do Olimpo, levou junto uma tocha apagada, pois já sabia o que tentaria obter para os seres humanos. Sem que ninguém visse, ele acendeu a tocha na roda do carro com que Apolo, deus do sol, atravessa o céu todos os dias. Então Prometeu correu montanha abaixo e entregou a tocha acesa aos seres humanos. Ele pegou fogo, ele pegou uma tocha, acendeu com o fogo do deus do sol e entregou para os seres humanos. E disse, vocês serão fracos e nus para sempre. Nunca terão a força do elefante, nem a velocidade do cavalo, nem a astúcia, né, que é a esperteza da serpente, e nem a majestade da águia. Mas com a dádiva que estão recebendo, agora poderão dominar todos esses animais. Este é o fogo. Se vocês usarem com prudência, poderão governar o mundo. E se usarem com imprudência, poderão destruir a si mesmos. A escolha é de vocês. No início, os seres humanos usaram o fogo para se aquecer. Mais tarde, aprenderam a fazer roupas e ferramentas. Aprenderam a caçar e cultivar frutas e verduras. Construíram aldeias e depois povoados e cidades. Os seres humanos se tornaram senhores do mundo. Passaram a governar os outros animais como fazem até hoje. Mas nem sempre se mostraram dignos da dádiva de Prometeu. Então, vocês viram aí, né, crianças? Foi dado fogo para eles, porque antes, qualquer animal grande e com dentes afiados, ou uma águia, por exemplo, né? O ser humano era uma presa muito fácil para eles, né? Mas com o fogo ele conseguiu dominar todos os animais. Com o fogo os seres humanos conseguiu fazer ferramentas, armas, né? Espadas. E aí eles começaram a ficar poderosos. E Zeus ficou furioso quando soube o que Prometeu fez. E de posse do fogo, os homens poderiam se tornar poderosos e ousados. E talvez um dia chegassem até a desafiar os deuses. Então Zeus condenou Prometeu a um terrível castigo. Mandou acorrentá-lo a uma rocha no topo de uma montanha. Então, mandou ele ficar acorrentado lá no topo de uma montanha. Lá, um abutre, crianças, é um animal que come carne, tá? Lá, um abutre faminto vai sempre arrancar um pedaço de sua carne que se recompõe à medida que é devorada. Forte, né, crianças? Às vezes, quando sua tortura se torna insuportável, Prometeu solta gemidos e tenta soltar-se das correntes, fazendo a terra tremer. Por isso acontecem os terremotos. Então aí, ó, mais uma invenção, né? Uma invenção da origem das coisas da terra, né? Das coisas da natureza. Eles falam que é o Prometeu que tá lá tentando se libertar das correntes, né?
E aí ele tenta se libertar, ele geme bem alto e a terra até treme, porque ele é um gigante. E aí é por isso que existem os terremotos. Bem, como eu disse para vocês, crianças, o ser humano é muito curioso, né? E desde sempre, assim como eu falei, né, os índios, os gregos, todo tipo de cultura, né, de país, né, eles, no passado principalmente, né, hoje em dia também, mas ficam muito curiosos, né, como que surgiu tudo isso, como que surgiu o Sol, como que surgiu a Lua, como que surgiu os terremotos, né, por que tem esses terremotos de vez em quando? Então são histórias inventadas, são mitos, né, são lendas, né, então essa foi a história de hoje, é o mito de Prometeu, a lenda de Prometeu, que inventa, né, uma origem, tá, pros seres humanos, né, que inventa uma origem pro terremoto, da onde que saiu, né, terremoto, tudo, tá bom? Lá no começo do mundo. Bem, agora é a nossa atividade, né? Por isso que a professora sempre fala da importância de assistir o vídeo. Todo o conteúdo, toda a explicação está aqui no vídeo junto com a professora, tá? Então vamos lá. Responda no próprio livro as questões da página 15. É o nosso terceiro passo. Professora, precisa copiar no caderno? Não. Professora, precisa copiar o texto no caderno? Não também, tá? O que a professora mais pede para vocês é para que vocês assistam atentamente esse vídeo, que é feito com muito carinho, com muita dedicação. A gente sempre faz muita pesquisa para trazer esse conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então, bora responder essas questões, então? Vamos conversar um pouco sobre elas. Discuta com seus colegas e professor e registre a conclusão da turma. Pergunta A. Por que Prometeu teve pena dos homens? Essa ficou fácil, né, criança? Prometeu ficou com pena dos homens porque não foi dado nenhum dom, nenhuma dádiva, nenhuma qualidade para os homens. É isso que vocês vão colocar aí. Prometeu ficou com pena dos homens porque não foi dado a eles nenhum dom. Dom é com M no final, tá, crianças? Dom. D-O-M. Nenhuma qualidade, né? Nenhum poder, dizemos assim, né? Tá bom? Pergunta B. Por que Prometeu foi considerado o primeiro benfeitor da humanidade? Então, por que Prometeu foi considerado a primeira pessoa que fez um bem para a humanidade, né? Porque ele ficou com pena dos humanos e deu o fogo. E com o fogo, os seres humanos, eles o quê? Eles cresceram, né? Eles acabaram o quê? Dominando o mundo. No começo eles usavam só para se aquecer, depois para caçar animais, mas com o tempo eles foram, né, criando aldeias, fazendo armas e chegamos até o ponto de hoje, né, segundo a mitologia grega. Por que Zeus se enfureceu com a atitude de Prometeu? Por que Zeus ficou com raiva do Prometeu por ele ter dado fogo para os seres humanos? Porque Zeus disse assim, eles estão ficando tão poderosos que vai ter um dia que eles vão querer desafiar até os deuses. Então é isso, crianças. Porque Prometeu, né, a pergunta A, porque Prometeu teve pena dos homens, aí em relação, né, à distribuição aí dos dons, que os seres humanos não tinham ficado com dom nenhum. B, porque Prometeu foi o primeiro benfeitor, a primeira pessoa que fez o bem para os seres humanos, né? Porque ele ficou com pena dos seres humanos e deu o poder do fogo. E C, porque Zeus se enfureceu com a atitude de Prometeu. Porque Zeus viu que os seres humanos estavam crescendo, né? Evoluindo muito rápido com aquele poder do fogo, né? E aí Zeus falou, olha, o que você fez aí, o que vai acontecer? Um dia esses seres humanos aí, ó, vão querer desafiar até os deuses. E agora, crianças, a pergunta D,
Vocês vão responder na próxima página, que é na página 16. Mas a pergunta, ela está aqui. Só a resposta que vocês vão colocar na outra página, ok? Prometeu, procurando ajudar a humanidade, roubou o fogo do Olimpo. Zeus, temendo que o poder dos seres humanos pudessem fazê-los desafiarem os deuses, puniu a atitude de Prometeu com um castigo terrível. Se pudesse fazer Zeus mudar de opinião, que argumentos usaria em favor do castigado? Então, assim, se você, né, pudesse falar com Zeus, falar assim, não, Zeus, não faz isso não. Ele fez por bondade, ele ficou com dó, ele acabou esquecendo de dar um poder, uma dádiva ali para os seres humanos e acabou dando fogo, mas ele não sabia que ia dar nisso tudo. Vocês vão ter que escrever um pequeno argumento, o porquê que ele não merecia ser castigado dessa forma. Imagina ficar preso até agora. Entenderam, crianças? Então é isso. Bem, agora o quarto e último passo é fotografar essa atividade e enviar aqui para nós, para as professoras. E ó, lembrando sempre, crianças, as dúvidas não nasceram para ser guardadas. As dúvidas, elas devem ser tiradas, devem ser sanadas, e nós estamos aqui para isso, tá bom? As professoras estão sempre à disposição para ajudar em qualquer dúvida, tá bom? Um grande abraço para vocês, então até tchau, tchau, até a próxima aula, tá?